Sais derivados de ácidos carboxílicos. Vamos lá então, galerinha. O que é um sal derivado de um ácido carboxílico? Assim como os sais inorgânicos, os sais derivados dos ácidos carboxílicos são provenientes de uma reação de neutralização ou salinificação. Por exemplo, se nós pegarmos um sal inorgânico, ou melhor, como é que é chegado a um sal? Através de uma reação entre um ácido, certo? Ou seja, um ácido, ao reagir com uma base, ela vai formar o quê? Essa reação tem como produto a formação de um sal, mais a formação de água. Beleza? Num sal inorgânico, nós ensinamos que, por exemplo, o hidrogênio ionizável deste ácido, vai neutralizar a hidroxila proveniente da base. Daqui ocorre a reação de neutralização, onde há a formação de água. E os seus contraíons é que irão formar os sais. Por exemplo, no ácido nós temos como contraíon um ametal, cloreto, fluoreto, brometo, sulfato, sulfito, nitrato, pensando nos ácidos inorgânicos. Então vou colocar aqui como sendo um ametal. E nas bases nós temos um metal. Vou colocar aqui um M, ficou meio junto, certo? O sal vai ser a ligação entre o contraíon do ácido, que seria o A-, e o contraíon da base, que seria o metal mais. E aqui nós vamos ter, por exemplo, M+, A-. Assim que nós obtemos um sal. O metal da base, que vai estar ligado através de uma ligação iônica com um ametal proveniente do ácido. Ainda para os inorgânicos, por exemplo, uma reação de neutralização, acredito que é a mais comum de todas. Ácido clorídrico neutralizando hidróxido ou reagindo com hidróxido de sódio. Ocorre a formação da onde? Olha lá, ó, o contraíon ou o ametal do ácido acaba se ligando com o contraíon ou o metal da base, o cátion, formando o NaCl, que é comumente chamado de sal de cozinha. E tendo como um subproduto a formação de água. A linha de raciocínio aqui é exatamente a mesma, só que nós vamos trabalhar com sal orgânico, ou um sal derivado de um composto orgânico, que para nós esse sal vai ser proveniente de um ácido carboxílico. Então, ao invés de nós pegarmos um ácido inorgânico, nós vamos botar aqui genericamente um radical, ou um substituinte, C-O e o OH. Aqui eu tenho um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico vai reagir com uma base. E esta base, por exemplo, eu vou escrever como sendo um metal e o OH. A linha de raciocínio é exatamente a mesma. Caso tu não se lembre, tem uma aula de ácidos carboxílicos aqui. Esse ácido, em presença de água, sofre um processo de ionização e acaba formando esse composto, ó, O- mais H+, ou seja, libera como um único cátion o íon H+, um ácido para-arrênios. E aquela base, o OH ali, ó, o hidróxido do metal, em solução aquosa vai formar um metal mais um OH-. OH-, ao reagir com o hidrogênio ionizável, vai formar a água. E esse metal acaba se ligando como sendo um contraíon do carboxilato, formando a seguinte estrutura: RC≡O, O- e o metal. Aqui eu teria um sal proveniente de um ácido carboxílico e como subproduto a molécula de água. Ou seja, sais são provenientes de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, e aqui ocorre a mesma linha de raciocínio. Curiosidade, se nós pegarmos, ou melhor, se for feito esse mesmo processo, mas nós formos pegar um ácido que nós chamamos de ser um ácido graxo, ou seja, um ácido com elevada cadeia carbônica, nós vamos ter a formação de um sal, entre aspas, graxo,
Ou seja, nós temos a formação do que nós chamamos de um surfactante, que nada mais é do que são sabões, detergente, e nós vamos ter uma aula sobre isso. Foi então o que é o conceito de nós termos um sal? Tranquilo. Como que nós damos nomes para esse sal, então, derivado de um ácido carboxílico? Segue a nomenclatura dos sais inorgânicos. Como assim? Vamos pegar o nome do ácido carboxílico que deu origem, certo, ao sal, por exemplo, ácido metanóico. Nós vamos trocar este ico por o ato. Segue a mesma linha de raciocínio para a nomenclatura de de sais inorgânicos. O sal é inorgânico, né? Por exemplo, nós aprendemos que é o mosquito, teimoso, timato, tipico, timeto, nuvidrico. Todos aqui nós temos as terminações dos ácidos, certo? E aqui nós vamos ter a terminação do seu ânion, certo? Então, ácido clorídrico vai formar cloreto. Ácido clórico forma clorato. Ácido cloroso, por exemplo, forma clorito. Como nós estamos trabalhando com um ácido orgânico, que é um ácido carboxílico, a terminação é ico. Então, nós vamos trocar a terminação desse ácido carboxílico por ato. E nós vamos ter o nome do seu ânion, do respectivo ânion. Então, nós chamamos lá nos inorgânicos, por exemplo, cloreto de sódio. Mesma linha de raciocínio. Nós vamos falar o ânion proveniente do ácido de o metal ligado. Por exemplo, vamos para a primeira molécula aqui. Então, se nós olharmos essa estrutura, nós temos um ácido carboxílico, ou este sal, ele vai ter como origem, ele teria como origem, tinha como origem o seguinte ácido carboxílico. Basta eu analisar que no lugar desse sódio aqui, ó, eu tinha um H, do hidrogênio ionizável, que neutralizou com a hidroxila que acabamos de ver ali no slide passado, na tela passada ali. Ou seja, um ácido com 2 carbonos é o ácido acético. Ou pode ser chamado também de ácido etanóico. Então nós vamos trocar o ico por ato e o metal. A nomenclatura para este composto pode ser acetato de sódio. Ou nós poderíamos trocar o etanóico por etanoato e poderíamos falar etanoato de sódio. Entenderam isso? Tem mais um exemplo aqui, ó. Agora, com 3 carbonos, quem seria o ácido que acabou formando este sal, que acabou gerando este sal? Basta nós trocarmos, ou se nós olhássemos aqui no lugar do potássio, um hidrogênio. Então, o ácido que teria dado origem a esse sal, um ácido com 3 carbonos, seria o ácido propanoico. O ácido, certo? Como este daqui é um sal, nós vamos trocar este ico pelo ato. Então, se nós teríamos o ácido propanoico, tira o ico, bota ato, o nome desta estrutura ficará propanoato de, K é o símbolo do potássio, então ficará propanoato de potássio. Essa é a nomenclatura para esse composto. Tenho mais 2 exemplos que eu quero mostrar para vocês, que eu peguei de algum vestibular ali onde ele pediu o nome. Vamos supor essa seguinte estrutura. Agora, olha lá, eu tenho 1 carbono, 2, 3, 4 e 5. Mas no carbono 2 nós temos uma ligação dupla, então eu tenho que citar que o EN é na ligação dupla do ser insaturado no carbono 2. Se fosse um hidrocarboneto, se fosse um ácido carboxílico com 5 carbonos e a dupla no EN, ficaria ácido pente 2-enóico. Então, vamos botar aqui o nome desse cidadão aqui, ó. Ficaria ácido, certo? Pente de 5 carbonos. Lá no carbono 2 nós temos a ligação dupla e termina em oico. Troca o ico por ato. Como é que vai ficar então a nomenclatura desse sal? Pente 2-enoato de potássio.
Então eu sugiro que você saiba ou aprenda bem a dar nome para um ácido carboxílico, porque sabendo o ácido que originou aquele sal, você consegue dar nome para o ácido e, consequentemente, você consegue nomear o sal que é originado por consequência da neutralização do seu ácido. Foi? Agora, uma outra curiosidade, essa estrutura aqui de baixo, deem uma olhada, nós temos esse 3, significa o quê? Se nós observarmos, vamos supor aqui, ó, eu mostrei para vocês que cada íon carboxilato é carregado -1. Lembra lá daquelas nomenclaturas lá em sais que nós tínhamos, por exemplo, x mais 2, mais um y menos 3. Geralmente nós ensinamos isso como a regra da tesoura, eu não sei como é que você aprendeu isso, mas o expoente do cátion vai ser, ou melhor, a carga do cátion é a quantidade de ânion, e a carga, o expoente do ânion, vai ser a quantidade do cátion. Então, por exemplo, nós teríamos alguma coisa desta forma, um x3y2, neste exemplo que eu mostrei. Aqui acontece a mesma coisa, só que nós temos que lembrar que todo íon carboxilato sempre é carregado -1. Ou seja, significa que nós temos 3 cromos, nós vamos precisar de 3 carboxilato para neutralizar ou para ser um contra-íon em cargas do cromo. Significa o quê? Se nós vamos precisar de 3 íon carboxilato, ao total nós vamos ter uma carga negativa de -3. Ou seja, essa é a carga do cromo, mais 3, certo? E nós não vamos dar o nome para essa estrutura falando tricromo, por exemplo, é de cromo apenas. Vamos supor, se fosse um ácido carboxílico com 1, 2, 3, 4 carbonos, ficaria ácido butanoico. Então, neste caso, nós vamos ter o butano, troca o ico por ato, butanoato de cromo. De cromo 3. Porque o cromo tem mais de um estado de oxidação. Então nós vamos citar o estado de oxidação do cromo aqui. Ele é 3 mais 3. Tudo bem? Entenderam isso? Agora, como é de praxe, nós vamos fazer o efeito contrário. Eu vou fornecer o nome e nós vamos montar a estrutura. Supomos para os outros dois nomes. Metanoato de sódio. Metanoato, um único carbono. Met é um único carbono. Então vem do ácido metanoico. Metanoato significa, ou seria a seguinte estrutura, metanoato, certo? De sódio. Você pode representar, nenhum dos exemplos que eu mostrei, as cargas, mas você pode representar a estrutura com as cargas. Por exemplo, não está errado nós desenharmos ou representarmos o metanoato de sódio da seguinte maneira. Lembrando que metanoato de sódio também pode ser o formato de sódio, porque o ácido metanoico é o ácido fórmico. Agora, o de baixo, butanoato de magnésio. O que nós temos que lembrar? Butanoato seria o quê? 4 carbonos. Então, butanoato seria a seguinte estrutura: CH3, CH2, CH2, C dupla O, O-. Só que o magnésio, ele está na família 2A. Significa, então, que nós poderíamos falar que o magnésio tem um estado de oxidação mais 2. Ou seja, aquela ideia, vamos supor magnésio mais 2, mas eu vou chamar de but menos 1, que é o butanoato. Aí a regrinha da tesoura que eu mostrei no slide passado. A quantidade ou a carga de magnésio é a quantidade de butanoato. A carga de butanoato vai ser a quantidade de magnésio. Ou seja, eu vou precisar, nós vamos ter alguma coisa do tipo Mg but 2. Vocês entenderam o porquê disso? Cada magnésio precisa ganhar 2 elétrons. Cada ânion butanoato vai doar apenas 1 elétron, certo? Ou seja, o magnésio precisa perder 2 elétrons. E o butanoato ele consegue receber um único elétron, tanto que ele é menos 1. Então nós vamos precisar de 2 butanoatos para cada magnésio. Então vai ficar Mg, o butanoato 2. Muito semelhante ao exemplo anterior do cromo. Como precisavam de 3, ali eu acho que era butanoato também, para cada cromo. Vocês entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comente, deixe aqui nos comentários, me manda um e-mail.
Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.